Pensa em fazer um podcast, não? É ao vivo, né? Tipo, é uma coisa que conecta um pouco. Ah, né? não vou mentir, não. Eu tenho muita vontade, sim. Muita vontade. Talvez a gente troque uma ideia depois. Boa. É que tá surgindo muito podcast agora. Muito, 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 muito. Tipo, 2022 eu já tava achando que era tipo um por semana que tava surgindo. Agora é todo dia. Todo dia aparece um. Porque eu acompanho a galera e do nada a galera tá indo num podcast e fala, nossa, podcast novo. Eu sempre vou lá, abro lá, dou uma olhadinha e tal. Certo. E podcast, tipo, acabou de começar. E o que te chama a atenção num podcast? O que mais me chama a atenção no podcast, que é algo que não dá pra perceber na primeira olhada, é o amor que a pessoa tem de fazer a parada, sabe? Tipo, aqui tem muita gente que faz o podcast porque tá no hype. Entendeu? Eu já vi muita gente fazendo isso. Até clientes. E isso é um problema, né? Porque é difícil dar resultado quando é assim. Então, tem essa pessoa que faz porque gosta de assistir podcast. Tipo, no nosso caso aqui. Mano, eu em 2020 eu só assistia Flow. Flow Podcast. 2020, ali no começo era... E eu adorava, porque o Monark, né? Ele é um cara que eu falei pra você, eu criei meu canal no YouTube em 2011. Então eu assistia o Monark desde 2010. E outros, tipo Minecraft, né? A galera do Minecraft. Seu lado gamer? É, meu lado gamer. Se não fosse o lado gamer, eu não aprenderia a editar vídeo, não aprenderia a fazer canal no YouTube, não aprenderia a fazer tudo que eu fiz, né? E ser nerdão também, né? Nerdão, tipo, de saber ir atrás de conhecimento e tal. Tutorial no YouTube. Mas então, aí em 2020 eu achei muito legal porque o Monark tinha desaparecido e voltou com um negócio muito legal. E ele trazia youtubers. Ele trazia a galera que eu já acompanhava. E eu gostava que ele trazia o backstage. Tipo, sei lá, um exemplo bem chato que aconteceu com a maioria deles é, tipo, depressão. Não dá pra pensar. Tipo, você tá vendo um cara lá felizão, e depressivo. Depressão não tem cara, né, Gabriel? Não, tem cara. E isso que eu mais gostei do Flow, assim. Por isso que... E aí veio o Bora Pra Prática. O Bora Pra Prática, ele também veio em 2020, em maio de 2020. E ele veio com essa pegada de ser real. Realidade. Né? Então, tipo, tem o podcast, que nem a gente tava conversando no começo, né? Sobre o podcast entrevista e o podcast, tipo, conversa. Sim. Né? Não tem o certo e errado. Tem o podcast, o formato. Então, a primeira coisa que eu percebo é o host, né? Tipo... A figura do host, né? É. E a segunda é o formato. Tipo, o formato que eu digo é o... Tipo, pode viajar. É de viagem. Tipo, um negócio... legal. Eu vi um agora que era... Acho que é Geladeira Podcast. Um negócio assim. Que é uma nutricionista. Falando sobre nutrição. Falando sobre saúde. Entendeu? Então, eu gosto quando tem um nichado, sabe? Um negócio... Isso, legal. Legal. Isso, você falar isso é muito bom. Eu vejo isso como uma tendência. Assim, já vem há um tempo, mas essa segmentação do público da informação. E é algo que, assim, como jornalista, entende? Eu aprendi... Nossa, esse papo é muito bom. Gosto de papo bom. Ser jornalista, de certa forma, não total, mas de certa forma, dificultou muito o meu processo no marketing digital. Ah, é? Por quê? Porque a forma de se produzir informação e conteúdo é diferente. E quando você entra no marketing digital, você se depara com essa estratégia de segmentação. Quando você começa a anunciar, piorou. Certo? Então, quando a gente vê hoje a informação, os podcasts sendo criados a partir de uma segmentação bem específica, eu vejo uma nova forma de se comunicar, de se produzir conteúdo. Também pensando na busca, né? O que aquela pessoa vai buscar. O tráfego orgânico, né? Então, é muito, muito legal isso, você falar o que te chama atenção, assim, no podcast. Eu gostei do que você falou no começo. Quando a pessoa tá só no hype, né? Fazendo porque tá todo mundo fazendo. E é até polêmico esse papo, porque tem alguns infoprodutores, né? Mentores que falam, não, você tem que seguir realmente o que tá no hype. O que você acha disso? Vou dar um exemplo, que a gente fala muito sobre o YouTube, né? O cara pergunta assim, quero começar a fazer dinheiro no YouTube, qual canal que eu começo? Eu falo, comece pelo que você consome. Ai, que resposta incrível. Porque não adianta nada você, tipo, vai lá, vamos dar um exemplo aqui, canal de corte, né? Tem vários tipos de canais de corte.
Aí vai lá, o cara, nossa, o canal de corte de futebol, do nicho de futebol, tá dando muita visualização. Vou fazer porque tá dando muita visualização. O que acontece? O cara nem assiste futebol, nem tem interesse. Ele começa a produzir, ainda mais YouTube. O cara começa a produzir no YouTube, não vê resultado. Ele para. Porque não tem o tesão, entendeu? De fazer aquela parada. Igual o Cortes Bilionários. Eu criei o Cortes Bilionários porque eu já assistia o Primocast, já assistia o Sócio Podcast, já era um negócio que estava presente na minha vida. Falei, por que eu não faço dinheiro com isso também? Entendeu? Então, tipo, eu só transformei meu hobby em dinheiro. E essa é a mágica do YouTube, acredito que do Instagram também. É tipo, você consumir um conteúdo e você conseguir produzir aquele conteúdo. Você tem um momento, né? Você tipo, não sabe de nada. Não sabe de nada. Você chegou lá no... Vou dar um exemplo aqui que acontece. Tipo, sei lá, TDAH. Tem um rapaz, que ele é o Yuri. Hoje ele tem um podcast. E ele tem TDAH. E ele fala de TDAH. Só que ele não é médico, entendeu? Só que mesmo assim, ele entrou como ele é um cara que tem TDAH, que já falou com vários especialistas, né? Já foi tratado e tal. Tem um acompanhamento. E ele fala para TDAHs, mesmo não sendo médico especializado naquilo. Ele fala a partir da experiência dele. Sim. E tudo que ele aprendeu com os médicos também. Só que ele não tem ali... Esse nicho, né? Mas da saúde é muito complicado, né? É muito restrito, assim, sim, né? Sim, então, eu peguei um exemplo bem difícil de entender, mas acontece muito. Né? Que nem eu falei. Por que você vai criar um podcast se você nem consome podcast? E aí, empreendedor, você já teve medo de estar pagando seus impostos da maneira errada? Já pensou se você está pagando mais ou menos do que você deveria? Com a DBI Contabilidade, eu te garanto que isso nunca mais será um problema. A DBI é rápida, acessível e acolhedora com seus parceiros. E eu falo isso pois sou um dos clientes da DBI também. Caso queira saber um pouco mais sobre a DBI, é só clicar no primeiro link da descrição.